O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Tá? Ele foi o que primeiro trouxe a jornada do herói. É ele que idealizou esse conceito de jornada de herói antes mesmo de se imaginar usar isso como uma ferramenta narrativa. Ele tinha como objetivo uma ferramenta de análise mitológica, porque ele era um mitólogo. E ele fazia uma análise comparativa entre mitos de toda a humanidade. Então ele pegava mitos da China, pegava mitos dos índios dos Estados Unidos, ele pegava mitos aqui da América do Sul, da Europa, da África, da Oceania. E ele traçava comparativos entre a história, entre essas histórias, e ele viu que existia um ciclo comum em todas elas. Com base nessa construção desse ciclo comum, ele criou esse livro. Então, como é que o livro se divide? Tá? Eu vou abrir aqui no índice para passar para vocês. A primeira parte, ele vai explicar o que é o monomito, que é efetivamente a jornada do herói. Quando você tem um único herói como personagem principal de um mito, que sofre uma jornada para sofrer uma transformação. Ele passa por uma jornada para sofrer uma transformação. Então, o que ele trabalha? Ele começa primeiro explicando o monomito, que é esse conceito. Aí depois ele vai para a parte 1, que é a aventura do herói. Essa parte 1 ele divide em 3 partes, que é a partida, a iniciação e o retorno. Essas 3 partes são as que descrevem todos os passos da jornada do herói que ele traz, que é um pouco diferente daquela que a gente conhece da internet ou de outros vínculos, que é com 12 passos. Essa ela é mais completa, ela é mais robusta, ela aborda alguns pontos que a jornada tradicional, que é do Vogler, não trabalha. Certo? Então essa primeira parte, ela passa toda a aventura do herói. Depois ele faz um resumão de tudo isso e ele abre a próxima parte do livro, que é o ciclo cosmogônico. O que ele faz no ciclo cosmogônico? Ele pega todas as construções do início da mitologia de vários pontos do mundo, partindo por toda a jornada do herói, partindo por toda a evolução daquele povo, até os ciclos de destruição de cada um desses povos. Então você tem o capítulo 1 da parte 2, são emanações. Tá? Ele trata de psicologia metafísica, o giro universal, a partir do vazio espaço, dentro do espaço vida, a transformação do uno em múltiplo, as histórias folclóricas sobre a criação. Esses são uns exemplos do que ele trata no ciclo cosmogônico. Depois ele vai para a Virgem Mãe, que é o capítulo 2. Aí ele vai para transformações do herói, em que ele volta a abordar as transformações do herói dentro da cosmogonia universal. Depois ele vai para dissoluções. E por fim, ele traz um epílogo, que é o mito e a sociedade. Então, quando vocês entrarem em contato com o livro, metade do livro apenas vai tratar da jornada. A outra metade do livro vai tratar sobre cosmogonia, que é uma parte um pouco diferente da parte da jornada. Tá? Então, só para vocês terem mais ou menos uma ideia. No livro do Vogler, que é esse aqui, A Jornada do Escritor, ele é uma estrutura mítica para escritores, do Christopher Vogler. Ele pega esse livro do Campbell, essa jornada aqui, e ele adapta ela para você fazer uma construção de narrativa. Então ele coloca os objetivos dessa jornada aqui, dentro da construção de um enredo, e a partir disso ele trata a sua própria jornada, ele cria a sua própria jornada, que é a jornada mais conhecida, a de 12 passos. Certo? Dentro do livro, o Vogler trata de uma forma diferente. Ele trata unicamente de jornada, ele não trata cosmogonia, ele não trata nada além da jornada. Ele se foca na jornada para tratar os pontos importantes em termos narrativos. Tá? Então, no livro do Vogler, quando você começa ele, você vai ter, de início, um prefácio, um prólogo e tal. Depois você vai começar com o livro 1. No livro 1, ele vai tratar os arquétipos, que foi assunto de aulas anteriores. Tá? Então, ele vai trazer o mapeamento da jornada, um guia prático, os arquétipos, né? O herói, o mentor, que é a velha sábio, o velho sábio também, o guardião do limiar, o arauto, o camaleão, a sombra, o aliado e o pícaro.
que são alguns dos que nós trabalhamos também nas aulas anteriores. Tá? Depois ele vai para o livro 2, onde ele trata a jornada em si. Ele vai citar no começo os estágios da jornada, o mundo comum, que é a jornada em si, né? A parte da jornada já, o chamado à aventura, a recusa do chamado, o encontro com o mentor, a travessia do primeiro limiar, provas, aliados e inimigos, a aproximação da caverna oculta, a provação, recompensa, caminho de volta, a ressurreição e o retorno com o elixir. E depois ele vai recapitular a jornada e vai trazer a parte da jornada do escritor. E como apêndice, ele traz histórias que são vivas, então ele faz uma análise de histórias, tá? Trabalha com polaridade, catarse, a sabedoria do corpo e confiança no caminho. Depois tem alguns dados sobre o autor. Tá? Então essa é a construção que se tem da jornada do Vogler, que é a mais conhecida, que é a de 12 passos. Nesse livro do Vogler, tem um determinado momento, ele cita a todo momento o livro do Campbell. Tá? Ele faz a construção da sua própria jornada em cima do livro do Campbell. E ele traz, não sei se vai dar para ver aqui, depois a gente coloca no material extra, ele traz um comparativo dessa jornada. Tá? Das duas jornadas. Então ele cita o Herói de Mil Faces com seus 17 passos e ele cita a jornada do escritor com seus 12 passos. E o que é que equivale em cada um deles. Um outro detalhe que a gente é acostumado a ver na jornada do herói. Na jornada do herói, a gente é acostumado a ver ela de uma forma cíclica horária. Normalmente a gente vê os 12 passos colocados nesse formato aqui. Tá? Ele faz uma forma cíclica horária, nessa direção. Tá? Essa aqui é da jornada do escritor. O Vogler trata a jornada de uma forma anti-horária. Então, ele trata a jornada desse ponto e o outro trata do outro lado. Certo? É uma coisa que pode confundir na hora de fazer a leitura da jornada do Campbell, quando você olha só a jornada desenhada. Que a gente está acostumado a você começar com um personagem aqui e ele ir descendo progressivamente como um relógio. Na do Campbell, a primeira vez que eu li Campbell, que eu analisei o desenho que ele montou da jornada cíclica dele, o desenho começava para cá. Então eu comecei a ler e eu disse, tá, mas ele está começando, tem o final agora no próximo passo, que eu li de forma horária, e gerou uma certa confusão na cabeça. Daí até me ligar, não, o Campbell fez do outro formato. Aí eu voltei aqui para a tabela que o Vogler tinha no livro dele, e ele explicava, não, realmente, é isso mesmo. Um segue para um lado, o outro segue para o outro lado. Tá? Então quando vocês forem fazer a leitura que vocês virem de forma horária, vai ser a do Vogler. De forma anti-horária, geralmente é tratado do Campbell. Mas do Campbell, são poucos lugares que você vai buscar a jornada do herói, ele vai te listar a jornada do Campbell. Normalmente é utilizado a do Vogler. Nessa jornada também, nesse livro do Vogler, ele trabalha a parte de atos de construção de uma história. Então ele exemplifica uma história construída em 3 atos. Em que você teria a primeira parte no ato 1, você teria do mundo comum até o encontro com o mentor, a travessia do primeiro limiar, aliás, desculpa. Do ato 2, iria de provas, aliados e inimigos até o caminho de volta, ou até o fim da recompensa, é um limiar aqui. E ele cita no ato 3, que seria do caminho de volta até o retorno com o elixir. Ele cita pontos de crise e clímax montado dentro dessa jornada. Tá? Deixa eu aproximar aqui. Tá? Essa é a estrutura para a construção de uma história básica com 3 atos, que o Vogler cita na obra dele. Tá? Então, essas são as diferenças do que vocês vão encontrar nas obras do Vogler e do Campbell. Tá? O formato de construção dele é semelhante. Tá? Só que se vocês não tiverem um conhecimento um pouco mais aprofundado de mitos, talvez a leitura seja mais fluida, começando pelo Vogler. Essa aqui é uma leitura bem para, digamos assim,
pessoas leigas em mitologia, pessoas leigas em construção de história, que vão querer iniciar algum tipo de aprendizado de técnica de narrativa. Então o Vogler traz ele bem especificado, com uma linguagem simples e tratando de filmes. Ele se baseia quase 100% das histórias que ele trata aqui para exemplificar em filmes. Certo? Já o Campbell ele faz um pouco diferente. Ele trata essa parte da jornada focada nos mitos. Então ele usa mitos de toda a humanidade para explicar. Então ele usa algumas coisas que talvez não sejam usuais no dia a dia de contato de vocês, ou seja mais difícil de se alcançar. Ele usa uma linguagem um pouquinho mais técnica, certo? E um pouquinho mais, digamos assim, teológica para trabalhar. Então, para quem não está acostumado com uma visão num nível dessa profundidade, talvez seja mais interessante começar com o livro do Vogler, a ler, faz a leitura dele, que ela é bem fluida, bem tranquila, bem explicada, bem trabalhada em termos narrativos, certo? E depois lê o livro do Campbell, que ele aprofunda mais a jornada e ele faz alguns paralelos com mitologia que explicam algumas coisas que o Vogler acaba deixando subentendido nas entrelinhas. Então no começo, deixa eu voltar a pegar o livro do Vogler para pegar a primeira parte e colocar no quadro para vocês. Tá? O início da jornada ele é bem semelhante nas duas, tanto na do Vogler e na do Campbell, nas duas jornadas. Ele começa assim. Vou separar aqui o Vogler e o Campbell. Ele começa assim. O primeiro ato do Vogler é correspondente à primeira parte do Campbell. Os capítulos são bem semelhantes. Então no Vogler, quando você começa a leitura da jornada, você inicia com o mundo comum. O mundo comum é a primeira parte que o Vogler trata na obra dele. Quando você vai para o Campbell, a nomenclatura muda. Ele vai para mundo cotidiano. Mundo comum, mundo cotidiano. Mas as duas são equivalentes, tá? Ele explica a parte do mundo. Tá? Eu vou entrar em detalhes depois. Só vou colocar o comparativo antes para vocês acompanharem. Tá? Depois, o Vogler vai para o chamado à aventura. E o Campbell usa a mesma nomenclatura. No caso, o Vogler usa a mesma que o Campbell veio antes. Chamado à aventura. Os dois usam a mesma coisa para trabalhar, certo? Depois, o Vogler utiliza a recusa do chamado, que é o mesmo termo que o Campbell usa. Mesma nomenclatura para os dois, tá? Após isso, o próximo passo da jornada que o Vogler utiliza é o encontro com o mentor. E o Campbell, quando vocês lerem a jornada dele, vai estar na lista da jornada dele como o auxílio sobrenatural. É equivalente do Campbell para o Vogler dessa etapa. O próximo passo do Vogler é a travessia do primeiro limiar. Está descendo esse nosso quadro aqui. É uma loucura. Enquanto que no Herói de Mil Faces do Campbell, essa parte é chamada de a passagem do primeiro limiar. É praticamente a mesma coisa. No livro do Vogler, termina-se por aqui. Mas o Campbell, em termos mitológicos, ele aborda mais um passo, que é o ventre da baleia. Então, essas são as nomenclaturas que eles usam no primeiro ato de uma jornada para o Campbell e na parte de partida e separação dentro do Vogler. Do Campbell, desculpa. Esse processo aqui é chamado de partida/separação no livro do Campbell.